Não? Ainda não. Tá. Então, só fazer. Obrigada, Fernanda, pela resposta aí. Ainda que não tenham conseguido realmente compartilhar, né? Daqui a pouco nós já estamos chegando aí no nosso próxima etapa, que é a terceira etapa, onde vocês já vão mais próximo aí das resoluções, dos pareceres, que basicamente direcionam as nossas condutas. Então, na aula que vem eu vou explicar detalhes de como que vai ser esse trabalho, mas eu já gostaria que vocês já arrumassem aquilo que já foi corrigido e já foi dada devolutiva na aula passada, para já terem esse compartilhamento. E já começarmos pensando no próximo trabalho. Então, de um modo geral, né, fazendo um spoiler aí, como dizem, do que vai ser o próximo trabalho, então, vai ser fornecido, vocês vão continuar permanecendo nesses grupos, acredito que sim, né, caso queiram aí alterar o grupo, só me avisar, ou avisar a Beatriz. Então, vocês vão estar munidos da resolução e dos pareceres, então, cada grupo vai ter aí a resolução ou parecer, para que possam fazer um resumo, né, esse resumo, ele vai ser um mecanismo de vocês estudarem para responder o Forms. Então, nessa etapa 3, né, que seria a terceira e última etapa, dentro da avaliação processual, então, num primeiro momento, vocês, munidos de uma resolução, de um parecer, vocês farão o resumo de uma folha, né, que tem que ser bem rápido mesmo, justamente para destacar ali os pontos principais daquele parecer, daquela diretriz, daquela resolução, e aí, pautado nisso, vocês vão, então, responder a um forms que eu vou enviar para vocês posteriormente, tá? Então, a primeira etapa não tem apresentação oral também, né? Obviamente, aí vai ser apresentação na forma de resumo. Aí, na segunda parte, dentro dessa etapa 3, que vai ser a resposta no forms, tá? A Bia respondeu aqui, eu fiz uma pasta de arquivos e já coloquei o meu, quem for colocar, coloque dentro da pasta as apresentações revistas. Isso aí. Obrigada, Beatriz. Não está aqui, não, né, no arquivo? Ou está aqui? Ah, está sim. Perfeito. Então, ótimo, fica até mais fácil aí, né? Depois eu vou dar uma entradinha, então, lá para dar uma olhada, tá bom? Bom, gente, então, começando efetivamente a nossa aula hoje, depois dos recadinhos, né? Eu comecei com vocês na aula passada, na aula retrasada, melhor dizendo, sobre o código de ética profissional. Eu lembro que eu comentei com vocês sobre os códigos deontológicos, né, que antes, só fazendo aí um link, né, para a gente começar a aula hoje, revisando o que seria essa deontologia, que é uma ciência de dever e da obrigação. Então, antigamente, era mais visto o código deontológico, ou seja, o dever enquanto profissional. Hoje nós temos, obviamente, os deveres e os nossos direitos, né? E é deles que nós vamos também referir hoje. Então, eu coloco aqui como um código de ética profissional atendendo uma uniformidade de conduta, demonstra a organização, né, e o fortalecimento da categoria. E eu lembro que eu comentei com vocês a respeito do SICNUT. Comentei ou não? Da sistematização do cuidado nutricional? Vocês se lembram disso? Não? Tá. Então, nós falávamos dentro desse fortalecimento da categoria, né, e abrindo um pouco mais esse leque aí, nós temos, basicamente, deixa eu colocar aqui, ó,
SICNUT, que vocês vão visualizar, que é a sistematização. Vocês vão visualizar isso na aula de projeto integrador, mais lá na frente, que hoje é uma sistematização do cuidado nutricional dentro da prática clínica. Então, hoje, cada vez mais se usa essa sistematização do cuidado nutricional para quê? Né? Para justamente nós estabelecermos único critério para avaliar os nossos pacientes dentro de uma unidade hospitalar, né? Eu posso até também aplicar dentro de um consultório, dentro de um ambulatório, mas essa sistematização, ela fala sobre os critérios adotados, as ferramentas que nós temos que ter dentro de uma unidade hospitalar ou dentro dessa prestação de serviço dentro da nutrição clínica, para que a gente possa responder ao problema, etiologia desse problema e indicador. Então, que é chamado pela sigla PEI, né, que problema, etiologia e indicador. Então, a partir do momento que eu estabeleço essa sistematização do cuidado nutricional, eu vou pensar em qual que é, vamos supor, o paciente ele apresenta um quadro de, por exemplo, desnutrição, ou ele tem baixa ingestão alimentar. Então, eu vou, em busca de ferramentas instituídas por essa sistematização do cuidado nutricional, eu vou estabelecer qual é o problema, então, por exemplo, a desnutrição, qual que é a causa desse problema, por exemplo, uma situação oncológica, e o indicador, ou seja, a partir do momento que eu sei o problema e sei a causa, o que eu vou usar como indicador para saber se aquela minha conduta, ela está sendo realmente aplicada, ou mesmo, né, tendo adesão por parte do paciente, ou mesmo eu possa avaliar a evolução desse paciente. Então, é por meio de um exame bioquímico, é por meio de uma antropometria, então são indicadores aí que o nutricionista tem que estabelecer para que ele possa realmente visualizar, né, esse resultado aí dentro dessa prática clínica. Então, quando eu falo em uniformidade de conduta, então isso faz parte dessa uniformidade de conduta também. Então, a partir do momento que a gente tem um código de ética que está pregando, né, está realmente instituindo alguns indicadores aí para a gente poder ter falar mesmo a língua, né, eu posso utilizar aí aquilo que está sendo utilizado a maior parte das vezes para que realmente tenha uma uniformidade. Todo mundo que passar com o nutricionista dentro de uma prática hospitalar, dentro de um consultório, de um ambulatório, minimamente ele tem que seguir essa uniformidade para que ele realmente, a gente consiga fortalecer a nossa categoria, né, para não ter muita disparidade, um faz uma coisa, outro faz outra, não tem uma regra, né, então isso, na verdade, é uma forma de estabelecermos uma única conduta, no sentido de prestar um atendimento de qualidade, isso é prioridade, né, então, quando eu estabeleço uma uniformidade de conduta, é para minimamente eu prestar um serviço de qualidade, tá? Bom, considerando então, né, a atividade como sendo autônoma ou assalariada, né, norteada então por esse código de ética que tem uma proposta, né, de como tratar esse paciente, qual que é a norma essencial e imposta para que a gente realmente possa trabalhar da mesma forma, e até considerando aí, considerando uma atividade profissional autônoma, é importante que também a gente estabeleça valores que se assemelham, por isso que a gente tem aí as entidades de classe que nos fala dos valores de honorários a serem cobrados de acordo com aquilo que você vai prestar nesse serviço, né, eu vou atender o paciente, eu vou atender em relação
uma montagem de um cardápio, eu vou fazer um trabalho de home care, né, aquele paciente que está acamado, está doente, eu vou até a casa dele, porque ele está com sonda, então eu vou estabelecer alguns critérios ali para avaliá-lo, qual é o valor que eu posso cobrar por esse trabalho de home care, ou personal diet, então eu vou até a casa do paciente, eu monto essa geladeira, eu vou estabelecer compras para serem realizadas no supermercado, eu vou organizar a despensa, enfim, né, são práticas aí que são importantes para a gente realmente estabelecer essa uniformidade, né, então princípios fundamentais aí, padrões morais e comportamentos exigidos na prática profissional, né, mostra como aquele grupo social pensa e define, em relação à questão política, social, né, sigilo nas informações, fotos de pacientes, então, ainda tem nutricionista achando que postar foto antes e depois é o que vai trazer muitos pacientes. Na verdade, a gente, quando coloca situações no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, pode ser que a gente tenha uma interpretação errônea do que realmente, daquilo que viemos fazer. Então, é importante saber que tipo de representatividade nós vamos colocar dentro dessa rede social. Né? Então, mas o paciente, ele autorizou eu colocar, ele quer que eu coloque a foto dele, mesmo que ele autorize isso, não é algo que seja viável, porque você pode atingir um público no qual ele não consiga ter aquele mesmo resultado daquela pessoa que você está colocando, e ele pode se sentir frustrado, e isso, sabe o que pode desenvolver? Um transtorno alimentar. Né? Então, às vezes, o transtorno alimentar, ele não vem só pela situação vivida na casa, né, pelos tipos de exigências da própria casa da pessoa, né, daquela cultura que ela vem. Muitas vezes vem também de redes sociais. Então, por isso que hoje existe uma intervenção por parte do CFN, do CRN, com esse cuidado aí, por isso a nota, né, da gordofobia, onde a gente precisa tomar muitos cuidados, porque o que é resultado para um pode não ser resultado para outro, e não é tão simples assim, né? Então, a gente, depois, para mudar aquele conceito da pessoa, mudar muitas vezes a forma como ele interpretou daquilo que é o cuidado do nutricionista, fica muito mais difícil. Então, a partir do momento que a pessoa veio nos procurar, vamos guardar sigilo em relação àquilo que ela está nos colocando. O resultado de cada pessoa é uma pessoa, o resultado que pode ser realizado em um é diferente do outro. Por isso que muitas vezes quem abre o consultório e acha que nem bem se forma, né, já começa a abrir o consultório e fala, eu vou clinicar, né, porque eu não quero trabalhar em hospital, eu não quero trabalhar em restaurante, eu quero abrir meu consultório e começar a clinicar. Só que você tem que ter uma certa experiência, até nesse quesito também, né, de como se dirigir ao paciente, né, de como que você vai trabalhar essa questão emocional, que muitas vezes está ligada, como que você vai trabalhar esses conceitos, né? Então, é uma forma aí da gente já começar a se preparar para isso. Então, por isso que às vezes o profissional que ele já quer se formar e abrir um consultório e começar a clinicar, ele tem que ter uma certa experiência oriunda ou de um estágio não obrigatório, ou ele está ainda frequentando um ambulatório onde ele acompanha determinados profissionais que já têm uma certa experiência, é uma via também que possibilita você de ter esse gabarito, poder se lançar aí nesse mercado, de forma que realmente enalteça ainda mais a nossa profissão, né? Porque às vezes qualquer palavra que você fale, né, algum tipo de interpretação que o paciente possa ter, é a hora que você acaba mudando a configuração daquilo que seria conceito aí para a nossa classe. Bom,
Em relação a esse código de ética, então, os direitos do profissional e os deveres do profissional. Qual que é a diferença entre direitos e deveres? Então, os direitos que nós já falamos aqui é aquilo que é adquirido, aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Vocês estão aí todos empenhados em melhor apresentação de trabalhos, em melhor envolvimento com as disciplinas, um melhor conhecimento, porque vocês estão adquirindo os direitos para que a gente possa realmente aplicá-los no momento da nossa vida profissional, né? Concomitantemente, nós temos também, lógico, os deveres, né? Condutas na relação entre os colegas de classe e com profissionais de outras categorias também. Então, esses códigos, eles são instrumentos de fiscalização no exercício profissional, e na sua transgressão, o profissional é punido pelos respectivos conselhos profissionais. Depois nós vamos falar, inclusive, sobre isso. Então, nós temos um código de ética que ele veio evoluindo, então, de 93, depois 2004 e agora 2018, que foi o último código a ser lançado. E aí, a gente tem vários capítulos, né? Basicamente 10 capítulos, cada capítulo relacionado aí a determinadas situações, para que a gente possa realmente melhor interpretar, né, aquela conduta, e aí sim ter essa uniformidade. Então, vai desde responsabilidade do profissional, relações interpessoais, condutas e práticas profissionais, meios de comunicação e informação, das associações a produto, então, eu posso vincular minha imagem a um produto, a marca, serviços de empresas ou indústrias, então, hoje tem aumentado muito o quadro de nutricionistas trabalhando em indústrias, na forma de melhor rotulagem, trabalha até junto com engenheiro de alimentos, dentro da formação profissional, dentro da pesquisa, relação com as entidades da categoria, infrações e penalidades, né, e aí, das disposições gerais, que seria o nosso código, no nosso capítulo 10. Então, dentro desse código de ética, pensando aí nas responsabilidades profissionais. Então, dos deveres do nutricionista, então, o primeiro é o manter o sigilo, né, respeitar a confidencialidade de informações no exercício da profissão, salvo em casos de exigência legal. Então, eu só vou expor determinadas circunstâncias, se realmente eu estiver sendo processada, né, ou então eu tenho uma situação, foi inserido um processo, e aí eu tenho uma parte nisso, eu como equipe multiprofissional, eu também fui responsável por uma avaliação, por exemplo, desse paciente, então aí sim, eu preciso realmente expor com o objetivo de me defender, né, então, sempre mantendo o sigilo, então até contei para vocês aquele caso relacionado aí ao aluno que estava dentro do elevador, acompanhando um paciente no estágio de hospital, né, nutrição clínica, na área hospitalar, e onde ele começa a comentar com o colega sobre o paciente, e aí, na verdade, o paciente era marido de uma pessoa que estava dentro do elevador, e o paciente estava grave, e aí acabou a mulher, né, a esposa, sabendo muito daquilo que ela não sabia, né, em função da gravidade da doença. Então, ali não é hora nem local para ser discutido esse tipo de coisa. Então, como a gente tem muitos acessos, muitas vezes até, vamos sair um pouco fora de hospital agora, vamos sair da clínica, vamos pensar em contratos de terceirizadas. Hoje, tem muitos locais que terceirizam o serviço de nutrição, com concessionárias, né, e eu não posso delatar aquilo que foi acordado dentro daquele contrato, porque existe, vocês sabem, as concorrências dentro das terceirizadas, então, se eu começo a delatar aquilo que foi contratual, eu posso, muitas vezes, infringir situações aí que acaba prejudicando, né, esse acerto contratual entre o cliente e a empresa terceirizada. Então, eu tenho que realmente tomar cuidado. Eu tenho posse dos dados ali para que eu possa conduzir, por exemplo, se eu sei que o contrato ele trabalha com valor X de refeição, então eu vou montar um cardápio, eu preciso saber para poder montar o cardápio, e aí, né, eu começo a delatar, mas essa empresa, ela colocou um valor X
desse cardápio, enfim, começo a comentar com todo mundo e, na verdade, até com as pessoas mesmo ali que são responsáveis pela elaboração desse cardápio, por exemplo. Então, isso é sigilo, é algo que eu vou ter para mim, vou discutir com as pessoas que tem a ver com essa informação e, obviamente, vai ficar ali, eu não posso ficar comentando, conversando sobre isso. Às vezes, uma coisa também que eu quero comentar com vocês, né, às vezes o estagiário de nutrição, né, seja em qual for a área, ele fica sabendo de informações sigilosas que foram comentados pelos colegas nutricionistas. Por quê? Porque ali ele está fazendo parte desse corpo de profissionais. Então, a interpretação, muitas vezes a forma como o aluno ele se coloca, ele já acaba sendo um braço mesmo da equipe, né? Por quê? Porque na ausência do nutricionista, ele vai ser o olho, né? Vai ser a ação, muitas vezes, ainda que supervisionado pelo nutricionista. Então, às vezes, numa sala onde fica ali os nutricionistas, às vezes acaba saindo alguns comentários, né, relacionados aos funcionários, muitas vezes aos pacientes, né? Então, procurem, ou às vezes algum colega, então, procurem guardar para si aquela informação, né? No máximo, comentar com o seu supervisor, para não ficar propagando aquilo com, por exemplo, um outro funcionário que não tem nada a ver com a situação, dando aquela conotação de fofoca, né? Então, se você ouviu determinadas coisas e ficou incomodado com aquela situação, comente com o seu supervisor, né? O supervisor, o professor que vai até o local, ou ele dá acesso para você comentar com ele como que está indo aí o seu estágio, porque é uma forma dele também te orientar, né, como sendo algo positivo ou não tão positivo, porque a vida profissional, como todas as áreas, eles vão ter profissionais éticos e aqueles não éticos. Então, nós não podemos ser conivente com aquele profissional que não está sendo ético, muitas vezes difamando o colega, né, muitas vezes colocando ali situações onde possa se tornar constrangedores para o próprio aluno que está ali aprendendo, né, para o próprio estagiário, enfim. Então, procurem guardar para si e aí comente com o seu professor, que é uma forma de ele poder também saber o que está acontecendo ali dentro, reavaliar o local e também, né, orientar você, tá? Então, essa questão do sigilo é muito importante. Identificar-se informando profissão, nome, inscrição do CRN da respectiva jurisdição no exercício profissional. Então, como eu sempre falo, tudo que for utilizado em relação ao seu parecer, à sua dieta, deve ter aí o carimbo e a sua assinatura. Hoje a gente tem a facilidade de ter até a assinatura digital, que hoje está sendo bastante usado aí em função da pandemia, né? Num trabalho voluntário, então, executar as atribuições, responsabilidades inerentes à função executada e também, né, pensando aí na questão de responsabilidade inerente ao serviço voluntário. Então, muito importante aí que a gente possa sempre estar solidário com determinadas circunstâncias, principalmente em face aí de uma situação como essa que estamos vivendo agora. E também, né, é vedado ao nutricionista permitir a utilização do seu nome ou título profissional por estabelecimento ou instituição em que não exerça atividades próprias da profissão. Então, aqui o que eu quero dizer? O que vocês acham que a gente poderia colocar aqui como uma situação que poderia ser um exemplo para essa prática aqui que é vedado ao nutricionista? Eu acho que eu tenho um exemplo. É como se fosse assim. Vamos supor que você é nutricionista do esporte.
E num clube de futebol já tem um nutricionista. Só que aquele jogador em específico prefere passar. Então, você pode dar o nome, seu CRN, assim, para aquele outro nutricionista, para aquele clube, assim, para cuidar daquele jogador em específico, a parte, né? Mas você diz que, porque assim, aqui está falando, né, que é vedado ao nutricionista permitir a utilização do seu nome por estabelecimento ou instituição em que tem a ver, né, em que não exerça atividades próprias da profissão. Ah, tá, então eu confundi. Então, assim, eu posso utilizar o meu nome, o título, para justamente atender esse atleta aí no caso, né? Agora, a partir do momento que me for dado delegado, né, a possibilidade de fazer um programa de exercício para esse atleta, é que eu não posso. Né? Então, essa que é a questão, não exerça atividades próprias da profissão. Então, o exemplo foi bem interessante, Beatriz, porque assim, eu posso dar o meu contato desde que o jogador ele queira realmente um acompanhamento nutricional. Porém, se ele quiser uma prática esportiva, né, no sentido de programa sei lá, de musculação, enfim, eu já não posso fazer. Né? Então, é essa a questão. Bem como eu também não posso dar uma medicação para ele, porque isso já tem a ver com outro tipo de situação. Então, eu não posso atrelar o meu nome, o meu CRN, enfim, como responsável profissional para que eu possa realmente conduzir a parte da nutrição, não aquilo que não tem a ver com a minha atribuição. Né? A mesma coisa, eu fui contratada numa empresa, numa loja, fui contratada numa loja de produtos naturais, por exemplo. Só que essa loja de produtos naturais, eu fui contratada justamente para orientar as pessoas quanto aos produtos ali, né, não indicando X, Y, Z. A pessoa tem dúvida em relação àquele produto, você vai lá e explica. Não, esse produto ele é bom para isso, ele é bom para aquilo, enfim. Né, a gente tem aqui esse, tudo bem. Agora, a partir do momento que contratam você, que além de fazer isso, pedem para você, por exemplo, servir café, né, pedem para você lavar a louça, não tem nada a ver. Né? Então, é uma situação também, a responsabilidade profissional, algo que tem a ver com aquilo que realmente que rege esse código de ética, que está dentro das atribuições do nutricionista, dentro das determinadas áreas de atuação. Tudo bem, Bia? Tudo, Pro. Obrigada. Nada. Relações interpessoais, relações que ocorrem durante o exercício profissional entre nutricionistas e outros profissionais de saúde ou não, pacientes, clientes, usuários, estudantes, empregadores, empregados, representantes de entidade de classe e demais sujeitos. Então, aqui, essa relação interpessoal é tão complicada, né, gente? A gente tem que ter, às vezes, inteligência emocional, respirar fundo e aí sim, né, muitas vezes conduzir situações que estamos sendo invadidos, né, porque como eu falo para vocês, antigamente de médico e louco todo mundo tinha um pouco, hoje médico, louco e nutricionista, né, porque é uma profissão, como eu falo sempre para vocês, é uma profissão da moda, uma profissão que está em constante ascensão, é uma profissão também do futuro, então todo mundo quer ser um pouco nutricionista, porque é legal, né, dá status, né, mas ninguém sabe, né, nessas quatro paredes aí que vocês vivem, fazendo aí uma analogia, né, o quão é duro a gente ser nutricionista. Então, mais um momento que a gente tem que saber como se posicionar para ter a credibilidade dentro desse grupo que você está inserido e também respeitar os outros profissionais que estão conosco. Então, essas relações interpessoais, nós vamos ter que pensar na inteligência emocional, porque aí é o contato com o ser humano. Então, aquela história, minha liberdade termina quando começa a do outro. Então, eu vou respeitar, mas eu também quero ser respeitado.
né? Então, hoje se fala muito do trabalho multiprofissional, que é belíssimo. Quando a gente consegue trabalhar num grupo multiprofissional, onde um respeita a individualidade do outro, a atribuição do outro, com certeza o resultado ele é diferente, né? Então, mas para isso a gente precisa realmente nós nos prepararmos, bem como as pessoas as quais também vão trabalhar conosco também estarem preparados. Então, vamos supor, muitas vezes você visualizar algumas situações que você não coincide com aquilo que você se preparou, como você se preparou, então é importante que a gente saiba como conduzir. Então, não fique comentando muitas coisas que você acha que aquilo possa trazer uma conotação negativa com empregadores, né? Muitas vezes com os empregados, muitas vezes com os clientes, né? Então, às vezes você está insatisfeito com a sua empresa, saia. Não fique comentando com o cliente sobre a empresa, né? Não fique comentando com um colega, aquele colega que não está correspondendo àquelas necessidades. Então, como é que a gente pode fazer? É difícil isso, né? É um exercício. Para que realmente a gente possa conduzir uma situação que às vezes está até errada, a conduta do colega está errada. E aí? Né? Como é que eu faço? Então, eu tenho que ir com todo um tato, né, com um cuidado, porque aquele colega sou eu, ele está representando a minha classe. Então, eu preciso ver qual a melhor estratégia que eu vou usar, ainda que eu precise denunciar, sim, né, e até de forma, às vezes, anônima, não importa, mas eu preciso saber como melhor conduzir, para ser sempre transparente, para que eu minimize os conflitos, porque senão vira uma bola de neve também, né, pessoas que passaram, clientes que passaram com outros colegas que não tiveram um bom acompanhamento, um bom evolução da doença, né? Aí chegaram lá para mim bem com vários outros problemas, inclusive com muitas vezes conceitos errados, porque o colega anterior colocou para ele um conceito que não era o verdadeiro. Então, como é que você vai conduzir uma situação como essa? Olha, a minha linha de trabalho ela é um pouco diferente, né, do colega que você já passou, né, eu sigo um outro protocolo, então tem formas de você falar sem ficar, não, mas ele está errado, tem que denunciar, hein, olha, isso aí é um absurdo, para às vezes até se enaltecer, né, tem profissional que às vezes é assim, ele usa essas situações que são realmente bastante chatas, né, bastante constrangedoras dentro da nossa classe. Por isso que existe a questão da uniformidade dentro daquilo que está sendo realizado, mas usa aquilo para se valorizar, né? Não, ele está errado, eu estou certa. Não, né? Então, que você quer, muitas vezes, ter pacientes, né? Não é assim. Você vai ter paciente da forma como você conduzir a situação. E até a questão ética aí está voltada. Às vezes tem gente até que testa você. Às vezes você não está nem percebendo e você está sendo testado para ver o que você fala, como você fala. Então, por isso que eu falo para vocês, quando vocês vão para estágio, é mais ouvir do que falar, né? Porque às vezes a forma como foi colocado ali para você, eles colocam situações para você cair na armadilha, né? Então, muito cuidado. Ali ninguém, por mais que pareça muito amigo, muito assim amistoso, não necessariamente vai ser dessa forma. Então, num primeiro momento, é tato. Vamos ver, vamos sentir o ambiente que nós estamos pisando, para que a gente possa se expor, sempre pensando na questão ética, né? Então, essa relação interpessoal, ela começa com essa credibilidade, né? E aí a forma como você conduz, porque você está sendo avaliado todo momento. Então, é como se você estivesse sendo sempre vigiado por câmeras, né? A gente hoje, por conta de trabalharmos em estabelecimentos vários, né? Óbvio que a gente está vigiado mesmo por câmera, mas mais do que isso, mesmo quando não tem a câmera, cuidado, porque às vezes é uma forma de testar você. Você está sendo testado. Né? Então, às vezes tem pessoas que vão ao consultório só para verificar como é que é a sua conduta, como é que você faz,
né? Então, a gente tem que tomar realmente alguns cuidados, e aí tem a ver com a questão ética, né, dentro dessas relações interpessoais. Que às vezes a pessoa fala, eu tô aqui no meu consultório sozinho, só eu que trabalho aqui, enfim, não tem problema. E na verdade não é bem assim, tá? Condutas e práticas profissionais. Dos direitos do nutricionista, então, alterar a conduta profissional determinado por outro nutricionista, se necessário para o bem de indivíduos ou serviços. Então, vamos supor, outro colega estava acompanhando aí, aqui está até, né, apagar o fogo, né, uma imagem aqui do nutricionista realmente tentando apagar o fogo, porque às vezes o colega, ele colocou de uma forma diferente, pela visão dele, pela experiência dele e tudo mais. Se você vai dar continuidade ao tratamento, você tem o direito de mudar aquela conduta, até porque é você que vai conduzir aquilo. Mas, às vezes, há formas de você fazer isso sem que o colega também fique chateado, se sentindo diminuído, constrangido, e às vezes começa as animosidades e competição entre o local de trabalho, né? Dentro desse local de trabalho, entre as pessoas que ali estão. Então, tomar cuidado. Se você vai mudar a conduta, se reporte a esse, principalmente se aquilo vai voltar para o colega anterior, então se reporte ao colega anterior e fala assim, olha, eu sei que você fez assim, 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 mas eu achei melhor fazer assim, assim, assado, né? E aí você justifica, por quê, né, de forma tranquila, nada de ser impetuoso, nada de querer realmente comandar, né, a situação. Na verdade, é um direito que você tem, que a partir do momento que você vai conduzir o caso, e a sua cultura, o seu conhecimento técnico é diferente, mas não tem nenhum problema você se reportar ao colega e falar, olha, eu fiz assim por causa disso, 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 né? Que mais? Nós temos também a questão de registrar alterações e justificativas sobre normas da instituição e, se possível, informar o responsável pela conduta. Então, é aquilo que eu acabei de falar, né? De nós nos reportarmos ao colega, esclarecendo por que foi mudada aquela conduta. Condutas e práticas profissionais. Então, dos deveres do nutricionista. Então, vamos lá. Realizar em consulta presencial avaliação e diagnóstico nutricional de indivíduos sob sua responsabilidade profissional. Então, aqui, né, a conduta presencial, ela se faz necessária. Aqui, como parágrafo único, orientação nutricional, acompanhamento podem ser realizados de forma não presencial. Hoje, a gente sabe que até o dia 28 de fevereiro de 2021, a gente pode ter essa consulta realizada online, e eu não sei se eu estou enganada, até vou falar uma particularidade minha, mas eu desconfio que isso possa ser mais duradouro do que se espera. Então, hoje está programado até dia 28/2 essa consulta não presencial, mas talvez, de acordo com as necessidades das pessoas que moram numa cidade grande, os deslocamentos, talvez isso seja algo que vá se permanecer, ainda que possam ser inseridos alguns critérios para essa realização, talvez para uma doença mais grave, né, onde eu preciso avaliar mais o estado nutricional, mas quem trabalha, por exemplo, com transtorno alimentar, então, qual que é o grande quesito, né, qual que é a grande questão que a gente fala de trabalharmos remotamente? É você não ter a oportunidade de fazer uma antropometria, de verificar realmente o estado nutricional do paciente, porque quando o paciente ele se coloca na sua frente, você olha pele, cabelo, unha, e às vezes a imagem não está representando efetivamente aquilo que é realidade por parte do paciente, né? E às vezes também é uma forma dele colocar situações que ele acha que ele vai agradar o profissional. E quando você vê o paciente, é uma forma totalmente diferente, e principalmente porque você visualiza ele daqui para cima, você não está vendo daqui para baixo, você não está vendo, por exemplo, presença de edema de membros inferiores. Então, porque delegar para o paciente, o senhor está com edema?
né? Apalpa aí, membro inferior, veja se o senhor está com edema. Ele não sabe, né? E às vezes é um edema que não está tão aparente. Então, essas questões eu acho que realmente a gente precisa tomar alguns cuidados. É um processo onde a gente não facilita, muitas vezes? Facilita, sim. Eu posso atender pessoas de outro estado, de outra cidade, posso também. Só que talvez, se isso for permanecer, a gente tem que ter alguns critérios para que, de repente, a cada 3 consultas, o paciente tenha que vir, ou até menos, dependendo da especialidade, né? Porque isso, de uma certa forma, ele facilitou para a questão da pandemia, do distanciamento social, mas, por outro lado, eu estou vendo que ele está tendendo a permanecer, mas a gente precisa realmente de alguns critérios para não banalizar a nossa conduta, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? Considerar condições alimentares, nutricionais, de saúde, de vida de indivíduos ou coletividade para decidir condutas profissionais. Então, é dever do nutricionista, né, estabelecer estratégias para que a gente realmente, por isso que eu estou já chamando aí a atenção de vocês, porque vocês aí daqui a pouquinho profissionais, não vai demorar muito, né, porque depois do primeiro ano vai voar. E aí como que a gente pode ter estratégias, critérios para que a gente possa realmente decidir essa conduta profissional, pensando no indivíduo, pensando nessa coletividade. Então, acho que esses critérios, eles têm que estar aí vigentes para que melhor a gente possa conduzir e ter os resultados positivos. Adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indivíduos, coletividades e serviços, visando a promoção da saúde. Não ceder a apelos de modismo, não ceder pressões mercadológicas ou midiáticas e não ceder interesses financeiros para si ou terceiros. Então, aí, algo que a gente já até comentou aqui da questão de ter algo de ética individual, né? Condutas e práticas profissionais ainda, olha, dos deveres do nutricionista. Colaborar com autoridades sanitárias e de fiscalização profissional, prestando informações requeridas. Eu mesmo, durante a pandemia, não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês, eu fui entrevistado por um fiscal do CRM, quando eu falei que eu tinha atuação no consultório, e me perguntaram se eu tinha feito algum atendimento remoto, eu falei que sim. Então, foi marcado um dia, um horário, de acordo com a minha disponibilidade, né, que esse fiscal veio fazer uma entrevista mesmo, foi um checklist que foi realmente cumprido ali, né, respondido, para justamente se estabelecer até a conduta de postergar o tempo aí do atendimento remoto, né? Então, foi perguntado, inclusive, quais eram os pontos positivos e negativos diante desse atendimento remoto. Então, hoje a gente tem estágio em clínicas, que uma parte está sendo feito presencial e a outra parte está sendo realizado remotamente, né? Então, tudo está sendo fiscalizado aí por esse né? Respeitar os limites do seu campo de atuação sem exercer atividades privativas de outros profissionais. Então, aquilo que também a gente já comentou aqui, de não ficar prescrevendo coisas que não têm a ver com você, né? Eu tenho visto alguns profissionais que ainda não estão gabaritados em relação ao uso de fitoterápicos, sabe o chazinho? Cuidado, né? Vai prescrever um chá, você tem que ter gabarito para prescrever aquele chá que vem de uma planta que muitas vezes pode mais prejudicar o paciente do que realmente melhorar aquele paciente. Então, não sei se eu já comentei aqui a questão do chá verde, né? Então, o chá verde que é comprado em qualquer lugar, em supermercado e até às vezes em drogarias. Se o paciente está fazendo a quimioterapia, você pode potencializar a piora desse paciente em relação aos efeitos colaterais de uma quimioterapia com o uso do chá verde. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ele é antioxidante, ele ajuda a desintoxicar o organismo. Nesse caso que faz uma quimioterapia, não. Então, tem
da Asbran, depois eu passo para vocês, que fala exatamente sobre isso, a potencialização do chá verde em relação ao quimioterápico. Então, potencializa o efeito colateral deletério, aquele ruim, né? O paciente às vezes fica com náusea, vômito, enfim. Você deixa mais tempo circulando aí no organismo esse efeito tóxico da medicação, que ela é prioritária, ela é importante, porém, né, às vezes associado a uma erva, ela fica mais tempo no organismo, tá? Então, a gente precisa entender, né, o efeito bioquímico, por isso que a bioquímica, ela é básico para nós, né? A bioquímica, ela realmente, ela faz com que a gente entenda vários processos, para não ficar prescrevendo assim, né, do nada, algo que pode, às vezes, mais prejudicar do que melhorar o paciente. Então, vamos lá. Fornecer informações, disponibilizar ferramentas necessárias para a continuidade das ações pela equipe ou por outro nutricionista, em caso de afastamento de suas atividades profissionais. O que quer dizer isso? Alguém pode dar um exemplo aqui? Fornecer informações e disponibilizar ferramentas necessárias para a continuidade das ações pela equipe ou por outro nutricionista, em caso de afastamento de suas atividades profissionais. Pro, bom dia. Bom dia, querida. Quando, por exemplo, tem um nutricionista na equipe e aí ele deixa tudo certinho no prontuário do paciente e esse nutricionista, por um motivo, tem que se afastar, mas ele deixou tudo certinho no prontuário e a outra pessoa que for, né, verificar e tiver que dar andamento àquele atendimento, ela consiga, né, com as informações lá todas disponíveis, ela consegue dar andamento nesse atendimento. Não sei se é assim, dessa forma. Perfeito, perfeito, Fernanda, obrigada. A questão é exatamente essa, né? Então, significa o quê? Que o profissional tem que ser organizado. Não adianta ele... Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? A gente nunca sabe. Hoje nós estamos aqui conversando, estamos aqui juntos. Amanhã pode ser que, por algum motivo, até eu ganhe na loteria e não volte a trabalhar mais, né? Então, assim, a gente precisa deixar tudo sempre muito organizado para que qualquer pessoa possa dar continuidade àquilo que eu já comecei, né? E é isso aí, Fernanda. Então, de repente, amanhã é outro dia. Acordo rico. E aí? Né? Às vezes, vai querer lá, né? No máximo, se despedir do pessoal. Ou então é melhor não, né? Porque às vezes pode ser visto aí, né? Então, não vamos pensar só no afastamento ou numa descontinuidade porque ficou doente, uma coisa. Não, vamos pensar em tudo, Vamos pensar na doença, mas também vamos pensar na alegria, né? E aí, eu preciso deixar tudo organizado. Eu preciso organizar as informações ali de forma às pessoas darem continuidade, porque senão, o que acontece? Ou ele vai voltar a seguir algo que já foi feito e não deu certo, então isso também descontinua, né? O paciente mesmo, ele acaba ficando, assim, desmotivado, porque, mas isso aí o outro profissional já fez, eu já vi que não deu certo. Né, principalmente dentro de uma unidade hospitalar, ou mesmo, né, dentro de um consultório ambulatório, ou dentro de uma empresa, onde você é gestora, então, você está substituindo um cargo de chefia, por exemplo. Então, se esse profissional que deixou essa chefia, ela não colocou ali aquilo que realmente tem que ser colocado para você dar continuidade, então é por isso que está falando, né, disponibilizar ferramentas necessárias para essa continuidade, até uma simples troca de plantão. Então, vamos supor, eu fico até às 13 horas, a Beatriz entra às 13 horas. Então, a continuidade desta ação, eu tenho que passar para ela. Olha, doutora Beatriz, é o seguinte, eu fiquei até agora, né, e aconteceu isso, foi feito isso, então às vezes até a gente pede, isso acontece até, pessoal, quando vocês estão em estágio também,
viu? É interessante até, às vezes, colocar, se você não tem como falar verbal, você pode colocar num caderno de anotações, de plantão, de troca de plantão. Então, por exemplo, o que foi feito até o dado momento, e o que para você passar para essa pessoa, para ela dar essa continuidade. Então, coloca num caderninho, se você às vezes não encontra com a pessoa, porque às vezes você foi embora e não conseguiu cruzar, deu o seu horário, né? Você não conseguiu cruzar com esse outro profissional que vai dar continuidade, então você registra as ocorrências que sejam, né, nesse caderninho para dar essa continuidade aí. Então, essa é uma prática também que a gente pode adotar para que dê essa continuidade aí. Bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? Encaminhar a outros profissionais habilitados os indivíduos ou coletividades sob sua responsabilidade profissional quando identificar que as atividades demandadas desviam-se de suas competências. Então, é lógico, eu identifiquei que meu paciente, ele está lá, né, vários meses comigo, e eu percebi que em um determinado momento a minha ação acaba ali. Eu não tenho muito mais o que contribuir com a melhora da saúde dele. Ele precisa passar, às vezes, num psicólogo, num neurologista, ou no endócrino, né, ou, enfim, ele ter outra profissional ali envolvido dentro dessa característica, ou dentro da nossa especialidade. Então, tem gente que às vezes pergunta para mim, você atende criança no seu consultório? Não atendo. Por quê? Já atendi, hoje a minha disponibilidade de tempo para atuar no consultório, ela é menor, e eu acho que para quem vai atender criança tem que ter um outro perfil, não dá para a gente colocar o atendimento para uma criança igual a gente atende um adulto, igual a gente atende um idoso. Então, eu vou passar o caso para um colega, né, que eu também tenho aí logicamente, a segurança de que vai dar tudo certo, né? Eu, por exemplo, não atendo gestante, também por quê? Porque é um tipo de continuidade. Então, encaminhar a outros profissionais habilitados os indivíduos ou coletividades sob sua responsabilidade, mas que você já sabe que você não tem a competência para dar continuidade. Você vai ali, né, indicar alguém de sua confiança, que é duro também indicar pessoas, né, para que a gente possa realmente ter o mesmo resultado. Fala, Bia. Você falando isso agora, eu fiquei com uma dúvida. Nós, como nutricionista, a gente pode fazer encaminhamento médico para qualquer um médico, né? Qualquer médico, qualquer outro profissional, não pode? Sim, com certeza. Teve uma vez que não aceitaram o meu encaminhamento de uma nutricionista, e eu fiquei, nossa, então o nutricionista não pode nem encaminhar para um outro profissional. Nossa, mas isso não. Inclusive, a gente pode, inclusive, fazer um relatório, né, daquilo que aconteceu com o paciente e tudo mais. Se você achar que tem que ter um paralelo, ter um outro profissional que possa ter a coadjuvância, nós temos, inclusive, o dever de fazer isso. Né? Olha lá, está como dever, inclusive. Agora, você teve um encaminhamento e aí você foi para um médico, e aí o médico não aceitou, é isso? Foi, falaram assim que não aceitavam encaminhamento de nutricionista. Eu acho que assim, né, às vezes o profissional, ele não está ciente dessas questões, né, é a mesma coisa, porque quem dá o diagnóstico médico é o médico. Nós podemos até saber, nós vamos discutir, né, durante toda a graduação aqui, situações em que a gente vai sentir necessidade de um diagnóstico, e sem o diagnóstico, mesmo que a gente tenha um conhecimento, fala, não, esse paciente, ele tem realmente uma intolerância à lactose, esse paciente, ele tem uma doença celíaca, mas eu posso até interpretar o exame, mas quem vai dar o veredito é o médico. Então, eu preciso dele até para eu poder ter a ação de mudar a dieta do paciente. Então, como não? É isso aí, Fernanda. Falta informação desse profissional aí de achar que, na verdade, talvez ele tenha se sentido, não sei, até não dá nem para entender. Ele, na verdade, é um dever do profissional a partir do momento que ele não tem a competência para agir dessa forma, né? Como gostaríamos que passassem para nós
aquelas pessoas que precisam de uma dieta, né? Não fiquem dando dietas, sendo que você não tem a competência para tal. Então, o profissional que ele não é nutricionista, ele tem que passar para o nutricionista para ele dar a dieta. Então, da mesma forma, a via é são duas vias, né? Mas tá corretíssimo, viu, Bia? Ótima a sua colocação aí, mas a gente precisa, lógico, né, tá sempre respaldado de termos técnicos, esclarecendo para esse profissional a importância da entrada dele nessa ação, né, isso é importante também, para que dê continuidade aí ao trabalho que está sendo realizado, tá? Bom, é vedado ao nutricionista atribuir a nutrientes, alimentos, produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos e propriedades ou benefícios à saúde que não possuam. Então, não adianta falar que, por exemplo, a maçã é rica em cálcio. Então, para ser rico em um alimento, rico em um nutriente, ele tem que ter ali a quantidade no alimento, pelo menos 60%, 50% que seja. Então, não dá para atribuir um valor para aquilo, sendo que não existe aquilo. Então, às vezes, dentro do universo de nutrientes, a gente tem, às vezes, de tudo um pouco, mas a gente precisa saber se aquele alimento que o paciente precisa como sendo um alimento fonte, ele realmente é um alimento fonte. Então, existem, até dentro dessa trabalho de rotulagem de alimentos, quantos por cento teria que ter daquele nutriente, o alimento, para ser considerado um alimento fonte. Então, isso vocês aprendem, né? Na graduação aí, tem disciplina que vai falar sobre isso, e é importante que vocês saibam. Não fique falando que é atribuído a fonte de determinado nutriente, sendo que não é. Né? Então, atribui ao nutriente aquele que realmente é, ao alimento aquele nutriente que realmente ele existe. Né? Senão fica tudo meio que confuso aí, né? Vai achar que fonte de cálcio, ainda que a gente tenha aí pacientes e pessoas que adotam a prática vegetariana, vegana, que é extremamente interessante, mas a gente tem que saber como conduzir. Olha, você vai consumir, não vai consumir esse alimento de origem animal, que é um alimento fonte, mas eu vou substituir esse alimento por esse outro, que também vai. Oi, acabou caindo um pouquinho a internet, mas voltamos já. Então, aproveitar-se de situações decorrentes de sua relação com indivíduos ou coletividades, sob sua assistência, para obter qualquer tipo de vantagem, benefício pessoal ou financeiro. Então, nada de usufruir, né, daqueles momentos em que muitas vezes há fragilidade ou de uma coletividade ou do indivíduo para ter vantagem. Né? Então, às vezes a pessoa nem está precisando de determinado nutriente, você fala que ela tem que usar aquilo, tem que usar o suplemento X, Y, Z, para poder ter uma alimentação, uma saúde, para buscar a saúde. Então, cuidado, vai atribuir realmente aquilo que é necessário. Vamos lá. É vedado ao nutricionista induzir indivíduos ou coletividades assistidos por um profissional, serviço ou instituição a migrarem para outro local, da mesma natureza ou não, com o qual tenha qualquer tipo de vínculo, com vistas a obter vantagens pessoal ou financeira. Então, às vezes, né, o profissional, dentro dessa conduta prática, é vedado aquela situação do tipo, olha, eu vou indicar um outro local, então você está atendendo, por exemplo, numa clínica, e aí você vai ganhar muito mais se o paciente for numa clínica sua particular. Então, a partir do momento que você aceitou trabalhar nessa clínica, não dá para ficar desviando o paciente com uma forma de
recrutar os pacientes ali e migrar para a sua clínica particular, que lá você vai ganhar mais. Então, cuidado com isso, né? Então, se você, a partir do momento que você assumiu trabalhar nessa clínica para ganhar menos, e você tem uma clínica particular, são clientes diferentes. Você não pode usar aquele e-mail para você recrutar e aí mandar para sua clínica particular. Né? Então, são propostas diferentes, são, muitas vezes, valores diferentes, e assim por diante. Aí tem até dentro desse parágrafo único, né? O nutricionista pode informar aos indivíduos ou coletividades em caso de saída ou mudança de um serviço ou instituição para outro local da mesma natureza ou não. Então, você pode até falar, olha, hoje é meu último dia aqui, né, então quem vai dar continuidade ao trabalho que eu já estava desenvolvendo aqui é o fulano de tal, caso o senhor queira o meu contato, algo assim, eu forneço assim, assim, assim. Então, existe aí, eu posso até colocar, né, que eu vou mudar de local, mas nunca, em vigência de eu estar nesse local, passar para outro local que eu vou ganhar mais. Bom, ainda de condutas e práticas profissionais. Olha lá, é vedado ao nutricionista cobrar ou receber honorários e benefícios de indivíduos e de coletividades assistidos em instituições que se destinam à prestação de serviços públicos em qualquer área de atuação. Então, vamos supor, eu trabalho numa UBS, ganho X. É muito pouco que eu ganho aqui na UBS, então eu vou falar para o paciente assim que eu só vou atender ele se ele pagar mais R$100, né? Ou então que seja R$20, que aí vai compor o meu salário. Na verdade, se você está trabalhando num serviço onde você se submeteu a ganhar X, é aquele valor que você tem que ganhar. Não dá para você ficar ganhando por fora, porque isso é bastante complicado, acaba sendo um ato de infração, e é óbvio, né, que não teria essa condição aí. Então, aqui também, né, olha lá, ó, cobrar ou receber honorários de indivíduos ou de coletividade por procedimentos com remuneração já prevista no contrato do plano de saúde pelo qual está sendo atendido. Então, às vezes, vai trabalhar num plano de saúde, tem um dia especialmente de ambulatório, aonde você vai ganhar por fora. Então, se você submeteu a ganhar pelo convênio aquele valor X, então você não vai ficar cobrando por fora desse convênio. Outra questão, delegar suas funções, responsabilidades privativas a pessoas não habilitadas. Então, não adianta delegar para o estagiário de nutrição, ele não está habilitado ainda, coisas que é da sua alçada, onde você tem a responsabilidade. Você pode até delegar para ele, sob sua responsabilidade, então, ele vai te ajudar, colaborar, não assumir coisas as quais é de sua responsabilidade. Né? Então, eu vou delegar para o auxiliar de serviços gerais o recebimento desse alimento, onde tem que estar extremamente inspecionado em relação a forma, a apresentação da embalagem, em relação à temperatura que veio esse alimento, em relação a onde foi transportado esse alimento. Então, isso é prática do nutricionista, é ele que tem que ir lá observar. Por mais que você tenha funcionários de anos que já saiba dessa prática, mas cuidado, porque numa falha, não é ele que vai responder, quem vai responder é você, tá? Meios de comunicação e informação. Dos direitos do nutricionista, divulgar sua qualificação profissional, técnica, métodos, protocolos, diretrizes, benefícios de uma alimentação para indivíduo ou coletividades saudáveis ou em situações, de agravos à saúde. Então, o que vocês entendem aqui? Eu posso divulgar a minha qualificação profissional, as diretrizes, o benefício dessa alimentação para indivíduos ou coletividades saudáveis em situações de agravos à saúde. Ou seja, eu sou especialista em uma área,
né? E eu tenho a condição de divulgar isso. Então, eu posso estabelecer um protocolo, eu tenho métodos para estabelecer esse protocolo, enfim, né? O que mais? Divulgar dados de pesquisa, fruto do seu trabalho, desde que autorizado por escrito pelos pesquisados, respeitando o pudor, a privacidade, a intimidade própria e de terceiros. Então, vamos supor, eu quero fazer um trabalho com, por exemplo, os meus clientes que comem no meu restaurante. Eu preciso da autorização deles para divulgar num congresso, por exemplo. Eu tenho que ter aquele termo chamado livre consentimento para desenvolver a pesquisa. Então, o sujeito da pesquisa, ele precisa ser avisado e mais, ele tem que ter algum benefício por participar dessa pesquisa, coisa que eu já até comentei com vocês aí no trabalho que foi apresentado. Dos deveres do nutricionista, ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação, ter como objetivo principal a promoção da saúde, a educação alimentar e nutricional de forma crítica e contextualizada e com respaldo técnico-científico. Então, aqui é algo que a gente já também colocou, né, que no momento de você divulgar orientações para determinados indivíduos ou até mesmo coletividade, eu tenho que ser mais didático possível, porque às vezes, quando eu coloco numa rede social, nem sempre aquilo que eu estou colocando ali, dependendo do termo que eu uso, pode ser que esse termo, ele possa dar uma conotação outra que não aquela que deve ser. Então, às vezes um desenho, né, uma forma didática de apresentar aquela informação, eu tenho que ver quem que eu estou querendo atingir. Então, esse quem que eu quero atingir é que eu preciso tomar cuidado na hora de eu me expor para esse meio de comunicação. É vedado ao nutricionista utilizar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda para si ou para o seu local de trabalho. Então, vamos supor, eu abri o meu consultório, eu acabei de me formar, eu abri meu consultório. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cobrar um valor bem baratinho e vou publicar aqui na minha rede social, porque essa é uma forma de eu atrair pacientes. Olha, gente, eu estou fazendo dieta a R$20. Não, né? Primeiro que a gente tem que seguir a tabela de honorários. Primeira coisa. Segundo, ali não é o melhor meio de você fazer essa publicação. Então, você pode até se expor para tentar atrair as pessoas a quererem saber sobre o valor do seu honorário, mas expor já o valor do seu honorário de forma a atrair a pessoa para que realmente siga, né, você ou mesmo, né, passe com você, não é uma forma adequada, tá? Mesmo com a autorização concedida por escrito, né, divulgar a imagem corporal de si ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o mesmo resultado para todos e oferecer risco à saúde. Então, isso aqui eu já comentei com vocês, o risco à saúde é o quê? A gente transformar, muitas vezes, as pessoas uma pessoa que vai muito em busca da questão estética e menos em busca da questão saúde. Isso é muito importante, e nós somos formadores de opiniões, né? Nós temos que pensar nessa responsabilidade na hora dessa exposição. Então, como eu falei, uma coisa que é resultado para um pode não ser para outro, isso pode ser frustrante, isso pode transformar num transtorno alimentar, e um transtorno alimentar sério, pessoal. Então, olha a responsabilidade que nós temos nas mãos aí. O que mais? A divulgação em eventos científicos ou em publicações técnico-científicas é permitida desde que autorizada previamente pelos indivíduos ou coletividade. Então, aqui, por exemplo, né, você está fazendo uma pesquisa no seu consultório, né, ou num ambulatório, ou no seu hospital. Então, a partir do momento que o sujeito da pesquisa, eles autorizaram aquela exposição para um evento científico, a apresentação de um congresso, aí é diferente, né, ele
eles concederam essa possibilidade de você fazer essa publicação. É uma situação diferente. O que mais? Associação, aí o capítulo 5, né? Associação a produtos, marcas de produtos, serviços, empresas ou indústrias. Dos direitos do nutricionista, fazer uso de embalagens para fins de atividades de orientação, educação alimentar e nutricional e em atividades de formação profissional, desde que utilize mais de uma marca, empresa ou indústria do mesmo tipo de produto, né? Suplemento nutricional. Então, aqui a gente tem que pensar sempre na hora de indicar, mesmo que você tenha, às vezes, experiência com um único produto, procure indicar esse suplemento ou fitoterápico que não configure realmente o conflito de interesses. Então, isso a gente já comentou aqui, é mais para que a gente possa realmente se expor de forma positiva, né? Então, olha aqui, ó, prescrever, manifestar preferência ou associar a sua imagem, então aqui é vedado, não pode, né? Intencionalmente para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, utensílios, equipamentos, serviços, laboratórios, farmácias, né? Visando preservar a autonomia dos indivíduos e coletividade e a idoneidade dos serviços. Não é para isso que nós estamos. Né, nós estamos para orientar o melhor produto ou mais de um produto dentro dessa mesma característica, não somos pagos para lançar marcas, né? Nosso trabalho ele tem que ser além disso, porque nem sempre aquela marca ela vai oferecer principalmente se ela for industrializada, né? A gente sabe que ela não vai oferecer tantos benefícios assim para as pessoas. Então, a gente tem que saber escolher a marca, porque a pessoa ela vai dar credibilidade para a marca a partir do momento que tem uma pessoa que é formadora de opinião, que é você. Então, cuidado na hora de prescrever as marcas, inclusive, para saber a idoneidade daquilo que tem dentro, aquilo que se realmente coincide com aquilo que tem fora do produto. Tá certo? Então, eu vou parar exatamente nesse slide 20 para a gente poder dar continuidade na semana que vem, que aí a gente fecha essa parte do código de ética. E na semana que vem, pessoal, eu quero já explicar o trabalho para vocês, que vai ser apresentado, então, no dia 17 de novembro, tá? Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade, eu vou passar um vídeo para vocês, de uma convidada que tem bastante experiência em marketing digital e boas práticas, e aí pensando também nesse código de ética, para a gente realmente fechar, né, o nosso conteúdo, e aí eu já vou explicar para vocês a parte da etapa 3 da avaliação processual. Alguma dúvida até aqui? Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu não lembro se você tinha comentado ou não, mas principalmente agora na época de quarentena, assim, de distanciamento social, que eu vejo muitos nutricionistas não postando foto das pessoas, mas sim, tipo, conversas no WhatsApp, falando assim, nossa, já emagreci, tipo, 5 quilos, e a foto da balança, alguma coisa assim. Isso também é contra a ética, assim, do profissional? Então, vocês observem, né? Às vezes as pessoas veem brechas para poder executar a mesma ação que foi já considerada como uma infração, né? Tanto é que está aí. Então, assim, a partir do momento que você não expõe a pessoa, menos mal, né? Mas precisa ver se a forma como está sendo colocada não é uma forma que possa trazer para algumas pessoas uma frustração também, né? Porque eu acho assim, o resultado, ele pode ser de uma forma, colocada de uma forma mais, digamos assim, generalista, né? Porque é óbvio que quem segue
uma adesão, né, tem uma adesão àquilo que o nutricionista sério está propondo para ele, ele vai ter o resultado de uma melhora de um exame bioquímico, ele vai ter uma melhora de um estado geral, né, mas não pode dar uma conotação onde, assim, a pessoa que vai interpretar lá, aquela que não tem, talvez, não teve tantos sucessos nos tratamentos anteriores, ele possa se sentir frustrado, porque às vezes ele não precisa só do nutricionista, ele precisa também de um acompanhamento psicológico, dado a situação que ele está vivendo, emocional, naquele momento, né? Então, às vezes ele não pode se valer só por essa fala, né, ou essa amostra aí, para que ele possa procurar, né, esse nutricionista. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, viu, Bia? Ótima essa sua colocação. Eu não cheguei a ver, ouvir, né, melhor dizendo, porque você está falando que as pessoas colocam falas, né? É isso, né? Colocam, tipo, print do WhatsApp, da conversa da pessoa com o paciente, entendeu? Tipo, o paciente manda foto da balança e tal, aí fala assim, nossa, tipo, com uma mensagem, né? Nossa, você conseguiu emagrecer em 2 semanas aqueles 4 quilos que você tinha colocado como meta, alguma coisa muito feliz, tal. Aí o nutricionista tira o print dessa conversa do WhatsApp e posta, fala assim, você também consegue, essas coisas, sabe? Então, a partir do momento que possa trazer uma conotação que você perceba que não vai infringir, né? Eu, particularmente, eu não faria isso, tá? Aqui está falando em relação à imagem, mesmo que o paciente ele autorize, ninguém está falando de print, talvez futuramente isso possa ser também proibido, né? Print de WhatsApp, dessa conversa, porque é uma situação que talvez, né, possa trazer uma conotação aí negativa também. Eu acho que isso tem a ver com a questão do sigilo, né? Uma conversa que o paciente ele tenha com o nutricionista é um momento íntimo dos dois. Tá certo que não está sendo divulgado muitas vezes o nome, lógico, né, do paciente, nada, a situação, mais a situação. Mas que tal a gente ter outras estratégias para que a gente possa trazer essa representatividade, já que esse profissional ele quer mostrar que ele é um profissional de sucesso, porque ele trouxe resultado positivo para essa pessoa, de uma outra forma, né? De repente, tentar atingir mais essa coletividade, menos o individual. Então, eu penso assim, as mensagens de WhatsApp que são enviadas para mim, eu guardo comigo, né? Eu não divulgo nem com as minhas colegas de profissão, porque é um momento íntimo entre você e o paciente. Então, mesmo que seja um resultado satisfatório, bacana, mas eu, particularmente, eu acho que não seria o caso da gente ter essa necessidade dessa divulgação. Né? Acho que é minimizar muito a nossa ação pensando em ter esse tipo de divulgação, né? Então, parece que você elencou aqueles que você tem sucesso e postou ali, né? Sendo que o seu sucesso é muito maior. Então, se você não fala nada e coloca uma outra estratégia para poder se fazer presente, então, colocando, por exemplo, um vídeo onde você dá dicas para que a pessoa possa ter adesão, nesse momento de pandemia, que todo mundo está sensivelmente abalado, né? O lado emocional está muito em voga, enfim, né? Essa fala mesmo no final que você teve aí, não, você consegue, então, todo mundo consegue, mas só que a gente pode dar estratégias, não, então se eu não conseguir, eu não sou boa, né? Não tenho esse potencial. Olha, todo mundo consegue, desde que busque o profissional adequado. Vamos mudar o discurso, né? Busque o profissional adequado, ou às vezes você está precisando de outros profissionais juntos. Que tal você pensar nisso, né? Então, pensando nessas questões, vamos falar de mindful eating, né? Colocar o alimento na boca, né? Prestar atenção no que está levando, não comer de forma que
perceba que não saiba o que está sendo levado à boca, não comer no momento de frustração, enfim. Acho que tem estratégias que a gente pode utilizar para que realmente a gente consiga esse mesmo resultado que essa colega quis, né? Então, é isso que eu acho que seria interessante. Obrigada, Pro. E tem outro comentário também, né? Porque quando você fala assim, nossa, perdi 4 quilos, pode ser de tudo, pode ser de massa, pode ser de gordura, pode ser só desinchou, sabe? Tipo, consumia muita industrializados, agora não. Então, assim, Exatamente. você sabe, né? A gente fala que balança não é parâmetro de tudo, mas aí depois, quando quer postar o resultado do paciente, quer colocar a balança como sua conquista, né? Exatamente. Nossa, e é tão difícil você desmistificar isso no consultório, porque às vezes o paciente ele não mudou o peso, mas ele mesmo ele fala para você assim, a minha calça está mais larga. É mesmo? Nós vamos, e a gente percebe, depois de um certo tempo de clínica, a gente bate o olho no paciente, você viu ele antes, você viu ele naquele momento que ele está entrando na sua sala, você já viu o que ele perdeu, né? Mas, às vezes, você ainda não fala, por quê? Porque você ainda não fez a avaliação que vai mostrar realmente isso para ele, mas ele mesmo refere, olha, eu estou achando que as minhas roupas estão mais largas, o que que é? Ele está trocando massa de gordura por massa muscular, que na balança, é como você falou, é tão difícil, né, para o profissional achar formas de colocar para o paciente que o peso não é o que dá o diferencial, e sim a saúde, e sim os exames bioquímicos, e sim a composição corporal, né? Que às vezes ele não mudou realmente na balança nada, mas ele já mudou hábito, que isso também é um diferencial, né? Então, é por aí que a gente acaba pegando a brecha aí para poder direcionar para o nosso paciente a melhor conduta, né? Então, mais uma vez, né, acho que não é por aí, né? Realmente. Obrigada, Pro. De nada, querida. Então, é isso. Nós vamos... Mais alguma dúvida, Bia? Não, era só isso mesmo. Gostoso. Eu gosto muito, muito quando vocês participam, viu? Vocês não sabem o quanto eu gosto, porque é uma forma da gente se conhecer mais, né? E também esmiuçar, né? Porque uma coisa é o que está aqui descrito, outra coisa é como vocês trazem aí os exemplos. Então, da interpretação desse código de ética, acho que mais do que a gente ler e explicar, por isso que eu demoro mais para dar essa aula, porque eu gosto de ler e explicar para vocês, para uma forma que a gente possa realmente dar essa conotação efetiva e diante dos exemplos práticos que a gente tem hoje na nossa vida aí, tá bom? Boa semana para vocês também, eu estou aqui vendo as pessoas me desejarem boa semana também para vocês, e até a semana que vem. Leiam o material que está aí postado, para que a gente possa, então, cada vez mais agregar esse conhecimento, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Eu vou postar essa aula no YouTube para vocês poderem acessar quando sentirem necessidade. Tchau, tchau.